Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão já quero pedir perdão aos amados pela minha ausência, mas estávamos cumprindo o luto pela partida do meu pai e em tudo eu sei que os amados, Deus tem nos guardado, tem nos fortalecido e os amados têm orado por nós, aqueles que nos conhecem mais de perto, têm orado por nós. Nós continuamos, porque precisamos continuar, tá certo? Então, continue orando por nós, eu orando por vocês e vocês orando por mim, tá certo? Para nós, não esqueça, se a palavra falar com você, palavra que não é minha, palavra da parte de Deus, falar o teu coração, você dá o joinha, o like, se inscreve se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho, tá certo? E compartilha para que outras pessoas, nos seus grupos, seus amigos, seus parentes, sejam abençoados pela palavra. Palavra que não é minha, palavra de Deus. Sola Escritura. Ela é suficiente para nós. Nesse momento abençoado, momento bíblico, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 9. Biógrafo, médico, historiador da vida de Cristo, aqui dos fatos, o biógrafo Lucas, médico e biógrafo Lucas, capítulo 9, terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar ali, capítulo 9, verso 28, você vai encontrar um momento fantástico da vida de Jesus aqui, da sua trajetória aqui na Terra, um momento ímpar, um momento que mexeu com o coração e as vidas dos servos, dos seus discípulos que estavam ali presentes. Vamos encontrar o momento da transfiguração. Verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Você entendeu comigo? Você pode ler em casa, até o verso 36 é todo o episódio da transfiguração. Aparece nos 3 evangelistas, os 3 biógrafos. Eles falam a respeito da transfiguração. Um momento ímpar na vida de Cristo aqui e na vida desses homens. Porque eles experimentaram. Jesus leva os 3, os que estão mais perto. E aqui eu chamo a atenção para você que é mais interessado, você que busca aprender mais de Cristo, você que faz muita pergunta na escola bíblica, você que lê mais a Bíblia, você procura livros, você procura os peritos, para você aprender mais um pouco da palavra de Deus. Então aquele que busca mais, recebe mais. Aquele que tem mais ansiedade, aquele que tem mais vontade de aprender, mais será saciado. Você vai encontrar mais. Aqueles 3 eram os 3 mais interessados. Eram os 3 que mais queriam saber de Cristo. Eram os 3 que estavam mais perto de Cristo. Eram os 3 que perguntavam mais a Cristo. E eles aqui foram privilegiados por terem essa visão espetacular. Você entendeu o texto comigo? Você prestou atenção no texto? Jesus se transfigurou. Alguma coisa parecida com isso a gente tem no episódio quando Moisés desce do monte, recebeu a lei de Deus e o seu rosto está brilhando. Brilhando tanto que as pessoas olham para o seu rosto, não conseguem encarar o brilho da presença de Deus. Eles não conseguem encarar isso, até que aquele brilho se desvanece. Então ele tem uma pequena amostra. E aqui nós vemos o Senhor e ele dá uma pequena amostra da sua glória. Deixa de ser por alguns instantes o servo sofredor e passa a ser o Filho de Deus glorificado. O seu rosto brilha e suas vestes ficam alvas, resplandecentes. No Evangelho de Marcos vai dizer que não tem lavandeiro que pudesse alvejar um tecido, deixar com tanta brancura um tecido. Coisa maravilhosa. E ali, então a gente vê, a vontade de quem quer chegar mais perto de Deus é recompensada. Segundo, 2 varões aparecem ali. 2 personagens históricos, fantásticos aparecem ali.
Elias e Moisés. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. E a integração entre o Antigo e o Novo Testamento. Alguém está tentando separar os dois, alguém está tentando retirar o Antigo Testamento, alguém está tentando mexer nos livros do Novo Testamento. Nada disso. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Como Paulo disse, é sombra do que haveria de vir. O Antigo Testamento, sombra. O Novo Testamento, luz. Então, os dois estão interligados. O Antigo aponta para Cristo. O Novo revela Cristo. Mostra quem Ele é. Os dois estavam lá. Atenção para um detalhe importantíssimo. Os dois que aparecem, Moisés havia morrido, o seu corpo nunca foi encontrado. Elias não provou da morte, foi retirado da terra sem provar da morte. Atenção para o texto, nenhum desses dois falou com aqueles três que estavam observando. Falaram apenas com Jesus. Eles vieram falar com Jesus e preparar o Senhor para o evento, o sofrimento, aquilo que ele ia passar já em Jerusalém. Então, não se comunicaram em nenhum momento com aqueles três que estavam assistindo. Preste atenção no texto. Então, logo mais, eles vão se retirar. E o que acontece mais adiante? Versículo 34, eles são envolvidos por uma nuvem. A nuvem é a presença de Deus. Verso 35, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi, a ele obedecei. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aquela mesma voz que bradou lá no rio, quando João batizou Jesus. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. E agora, esse é meu filho amado, meu eleito. A ele ouvi, a ele obedecei, a ele segui, a ele ouvi, nele acreditar, nele sigam a ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É desse Jesus que nós estamos falando, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não estou falando do rabino, de um mestre, de um guru, de um xamã, de um sábio, de um profeta, do enviado. Estou falando do Filho do Deus vivo. Como disse São Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Somente tu é que tem as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Para quem nós iremos? Para quem eu irei? Para quem você irá? Somente Jesus é que tem as palavras da vida eterna. Só Ele é quem tem. Em quem você tem depositado a tua fé? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a tua esperança? Sobre quem você tem lançado a tua ansiedade? Em quem você tem depositado a tua fé? Em que você tem depositado a tua fé? Naquele que não pode salvar? Naquele que não pode ouvir, não pode caminhar? Naquele que não pode te ajudar? Naquele que não pode fazer nada pela tua vida? Nem pela tua família? Naquele que não ouve a tua oração e não responde? São nesses deuses que você tem lançado a tua fé, ansiedade, esperança. Nós estamos falando de um Deus vivo. Estamos falando de um Deus encarnado. Deus Emanuel, Deus conosco. O Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em quem, em que, para quem você tem depositado a tua fé? Em quem não pode fazer nada por você? Nós estamos falando de um Deus vivo. Nós estamos falando de... E aqui ele mostrou algo fantástico, que ninguém nunca mostrou, que ninguém nunca fez, que ninguém nunca sonhou, e que mudou completamente a vida, a vivência desses homens. Nunca mais foram os mesmos depois de terem presenciado tamanha evidência de poder. As pessoas hoje estão buscando pelo espiritual, pelo sobrenatural, e aqui o sobrenatural, o espiritual veio ao encontro desses homens que buscavam a Deus com sinceridade. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, poderosa e soberanamente, e você possa entender
que esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus Emanuel, ele quer atuar e fazer algo maravilhoso na tua vida. Ele quer mudar esse quadro, ele quer reverter essa situação, talvez agora de angústia na tua vida. Talvez seja um momento de angústia na tua vida, ele quer mudar isso, tá certo? Confia no Senhor, ele pode mudar a história da tua vida. E para nós, é claro, não podia faltar o momento da pergunta bíblica. Diga amém comigo? Amém, graças a Deus. Você estava esperando. Momento da pergunta bíblica. Certa vez um grupo chegou e pediu a Jesus um sinal. E Jesus disse, essa geração perversa pede um sinal. Não será dado nenhum sinal, senão um sinal de... E ele falou de um personagem do Antigo Testamento. Que personagem foi esse? De que personagem Jesus disse? O único sinal que for dado será o sinal do... E citou aquela pessoa do Antigo Testamento, aquele personagem. Que personagem foi esse? Lá no Evangelho de Mateus, por volta do verso 16 ali, 15, 16, você vai encontrar essa resposta. Que Deus te abençoe de uma maneira toda especial, poderosa e soberanamente, no nome do seu Filho Jesus Cristo.